Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar para vocês a respeito do módulo 7 da frente 2, tá? Que são as regiões metropolitanas do Brasil. Tá? Nós vimos aqui, pessoal, que essas regiões metropolitanas elas passaram a ser questionadas ou a ser discutidas elas no Brasil a partir de 1950. Por quê? Porque a partir de que nós começamos a ter uma modernização da indústria brasileira, começaram a vir chegar as indústrias aqui no Brasil, no governo de Getúlio Vargas foram construídas muitas indústrias de base, né, indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, né, o refino de petróleo, né, Petrobras, e com isso as pessoas começaram a se aglomerar em centros urbanos. Né? E então passou a se discutir, né, as regiões metropolitanas, porque isso foi crescendo de forma desordenada, sem planejamento e criando vários entraves, né, em relação a saneamento, a escoamento de produção, né, em abastecimento e tudo mais. Então passou a ser discutido de uma forma mais ordenada e organizada como é que eles iam intitular ou denominar ou criar uma região metropolitana, tá, pessoal? Então, isso no meu caso, se chama de processo de metropolização. O que isso significa, pessoal? Que existe uma cidade maior, uma capital, né, que é o centro das atividades econômicas ali daquela região, e outras cidades, né, vizinhas ficam muito à mercê, ficam dependentes dessa cidade maior. Né? Então, isso se iniciou... Hoje, né, na verdade, se destaca Rio de Janeiro e São Paulo. O início se deu em São Paulo, né? Nós sabemos que São Paulo é o principal centro, nossa metrópole mundial, né? Nossa metrópole global, e aí se começou a primeira região metropolitana. Se você for considerar hoje, São Paulo tem várias cidades ali que são muito conurbadas. Eu já expliquei em outras videoaulas que conurbação é quando há, né, você não vê o limite entre uma cidade e outra. Você está em São Paulo, de repente você está em Osasco, de repente você está em Osasco, você está em Carapicuíba, né? Ou você está em São Paulo, de repente você está em Guarulhos. Então você não consegue diferenciar os limítrofes dessas regiões. Pois bem, pessoal, aí esse crescimento desordenado mostrou para o governo federal que era necessário criar essa região metropolitana. Por quê? Como a cidade de São Paulo ou cidades capitais, elas recebiam muitas pessoas para trabalhar, recebiam muitas pessoas para se consultar nos médicos, recebiam muitas pessoas para estudar. Essas cidades precisavam de mais recursos, mais recursos tanto do governo estadual quanto do governo federal. Né? Então, por isso que foi criadas as regiões administrativas, para ter um controle maior sobre essa região. Né? E aí, isso ficou a cargo do governo federal, que em 1970, criou 8 regiões metropolitanas, né? Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Ah, professor, mas cadê o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro logo depois foi criado também, tá? A região metropolitana do Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte, em 1971, já foi criada a região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá, pessoal? Então, dessa forma aqui, o governo federal poderia falar assim, ó, Belém tem Ananindeua, tem outras cidades próximas, Curitiba tem São José dos Pinhais, tem Campo Largo, Porto Alegre tem as cidades em voltas ali de Porto Alegre, não vou lembrar agora o nome da região de Porto Alegre, mas tem as cidades que dependem de Porto Alegre para sobreviver, né, para desenvolver suas atividades. Então o governo federal falou assim, não, é uma forma de a gente poder ajudar, né, ou a gente destinar recursos para esse município através da região metropolitana. Tá? E aí, pessoal, já em 88, na nova Constituição do Brasil, em 88, isso ficou a cargo dos estados. Tá? Então o estado, né, o estado maior, o estado, ele ia discutir se precisava de região metropolitana ou não. E aí choveu-se região metropolitana. Isso de uma certa forma é bom no sentido de desenvolvimento econômico para a região, do país e tudo mais, né? Mas tem outros contrapontos aí em relação às questões socioambientais. Mas, pensando nisso, olha, de 8 em 1970 e 2009
vamos para 74 regiões metropolitanas. Só no estado de São Paulo, pessoal, nós temos região metropolitana de São Paulo, região metropolitana da Baixada Santista, região metropolitana do Vale do Paraíba, região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Ribeirão Preto. Rio Preto ainda não tem. Existe um projeto de lei lá na Leste, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que nossa região também seja uma região metropolitana. Continental, por exemplo, faria parte da região metropolitana de Rio Preto. Mas isso ainda não está homologado, não é um projeto, não é um decreto. Mas existe essa possibilidade. Provavelmente nos próximos anos, aí, 2, 3 anos, isso já deve ter se concretizado. Pensando que Rio Preto recebe muitas pessoas que trabalham lá, questão da saúde. Então, as pessoas dependem da jurisdição do Rio Preto para desenvolver os seus municípios. E isso que está de acordo com a região metropolitana. Pessoal, aqui no fim eu coloquei o quê? Globalização, pessoal. Todo esse processo de metropolização, ele vem atrelado à globalização, né? Então a globalização, ela pega essa interdependência das regiões, né? Uma região maior vai influenciar uma região menor e essa influência vai trazer vários difusores. O que seriam esses difusores? Né? Seriam os meios de comunicação, os meios de transporte. Né? Por exemplo, Campinas, região metropolitana de Campinas. Nós temos aí grandes vias de transporte, nós temos um aeroporto lá, né? Que não só atende a região metropolitana de São Paulo, como atende também a região metropolitana de Campinas. Então existe toda uma interligação para que isso funcione, né? E outra questão interessante, pessoal, é que essas regiões metropolitanas, elas possuem o quê? Características, né, específicas, né? Cada região metropolitana, se vocês forem acompanhar, se eu não conseguir passar tudo isso aqui nessa videoaula, que são várias páginas, mas vocês podem perceber lá que cada região metropolitana tem uma especificidade, né? Tem uma especificidade. Então, no caso aqui da região metropolitana de São Paulo, nós temos a questão das indústrias, né? Das indústrias ligadas à tecnologia na região de Campinas. Se você for ver em Porto Alegre, é ligada à indústria da madeira. Né? Então, todas essas regiões, no Rio de Janeiro, ligada ao refino de petróleo, às siderúrgicas, em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, também ligadas às siderúrgicas, a mineração. Então todas elas têm as questões específicas. Por quê? Porque elas têm um know-how, né, de atividade econômica, e aí as cidades em volta delas, todas elas dependem disso aí, trabalham nesse aspecto também, tá? Então dê uma verificada em relação a isso aí na apostila, né, que vai mostrar para vocês que cada região metropolitana tem uma especificidade. A nossa aqui, no caso de Rio Preto, nós temos uma especificidade do quê? Na área da saúde. Nós temos um grande centro de saúde aqui, né? Muitas pessoas, até de outros estados, vão se consultar aqui, né? É claro, tem muitas atividades econômicas também que são realizadas na região, mas essa é a principal delas. As pessoas vêm se tratar, né, aqui. A Ribeirão Preto, professor, qual que é? Pessoal, Ribeirão Preto é o polo sucrocoleiro. Se você for na região do Sertãozinho, né, Serrana, você vai ver várias indústrias que prestam serviços para as usinas sucrocoleiras, que fabricam caldeira, que fabricam implementos agrícolas, que desenvolvem tecnologias agrícolas. Então, percebam que toda a região metropolitana tem uma especificidade, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando aqui, né, sobre região metropolitana, né, deem uma acompanhada, façam os exercícios propostos. Caso vocês não consigam anexar no Google Classroom, mande no e-mail, só uma fotinho que vocês fizeram os exercícios propostos. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição e nunca esqueçam de entrar no portal Objetivo para marcar presença, tá? Logo estaremos de volta. Um abraço a todos.